Bom, gente, estou aqui mais uma vez para uma videoaula. Dessa vez a gente vai fazer uma aula sobre adição e subtração com números naturais. A adição é uma operação que vem com esse símbolo, que a gente chama de mais, e ela nos dá a ideia de juntar, acrescentar ou até mesmo agrupar. Tenho aqui um exemplo com 3 círculos e aqui eu tenho 2 triângulos. Se eu quero somar esses elementos, eu vou ter que juntar eles em um só conjunto. Então eu vou ter 3 círculos e 2 triângulos no mesmo conjunto, o que vai dar um total de 5 elementos. Então eu tenho que 3 mais 2 é igual a 5 elementos. Então essa é a ideia de adição com números naturais. Bom, gente, a gente pode perceber também aí que às vezes não é possível a gente fazer uma ilustração devido aos números serem muito grandes, né? Então existe um método usual, um método prático de resolver essas adições quando os números são grandes, que não dá de fazer da forma que eu expliquei anteriormente. O que eu vou ter que fazer? Você vai colocar os números, organizar sempre da direita para a esquerda. Esses números são chamados de parcelas, tá bom? Primeira parcela, segunda parcela, organizado sempre da direita para a esquerda, obedecendo essas classes, né? Da unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. Só daí depois que você vai poder fazer a adição, fila por fila, sem correr o risco de trocar a fila, quando esses números não são da mesma quantidade de algarismo. Por isso que às vezes o professor coloca essas barras aqui para que o aluno não se perca, tá bom? Então eu tenho aqui, fila por fila, 2 mais 7, 9. 3 mais 2, 5. 4 mais 8, 12. 12, como deu 2 algarismos e ainda tenho conta para fazer, o da direita fica, que é o 2, e eu levo 1 para a próxima classe. E aí eu vou ter 1 mais 1 igual a 2. Totalizando essa soma deu 2.259. Agora a gente está aqui com a subtração. O que vem a ser a subtração? A subtração ela é indicada pelo esse sinalzinho, esse símbolo azulzinho aqui, que é chamado de menos. E qual é a ideia dela? A ideia é de retirar, completar ou então diminuir. Você tem que retirar, completar ou diminuir números, elementos, coisas, tá bom? Então eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui 5 círculos e 3 triângulos. Se eu retirar 2 triângulos, o que vai sobrar? Vai sobrar só 5 círculos e 1 triângulo. Então eu posso representar assim. Eu tenho 8 unidades. Tiro 2, vai sobrar 6. Então esse resultado ficou com 6 elementos. Da mesma forma que na adição, a subtração, quando os números são muito grandes, que não dá de fazer uma representação, existe esse método, um método usual, um método prático para resolver essas subtrações. Ela é um pouco mais complicada que a adição, tem alguns que dá um pouco mais de trabalho, mas vou mostrar como é que faz para vocês. Eu tenho um exemplo aqui de 1234 menos 315. Aquela regra de organizar é a mesma, tá bom? Unidade, dezena, centena e assim sucessivamente. E eu tenho que fazer o seguinte. Na primeira fila, eu tenho 4 menos 5. O 4 é menor que 5, não pode tirar 5. Então, o que eu faço? Eu peço emprestar ao próximo número. Peguei 1 emprestado, ficou 14. E se ele emprestou 1, sobrou só 2 aqui. Então vai ficar 14 menos 5, 9. Aqui sobrou 2, na segunda classe das dezenas. Eu tenho 2, tira 1, sobra 1. Aqui eu tenho 2 na centena, tira 3, eu não posso. Pego emprestado, agora fica 12. E 12 tira 3, 9. E onde era 1, como ele emprestou, não sobrou nada. Então 0 tira 0, vai dar 0. E como é que eu chamo essas... É parcela também que chama? Não. O primeiro número é chamado diminuendo, o segundo subtraindo, e esse resultado é chamado de resto ou diferença. Agora chegou a nossa vez, a nossa hora de fazer alguns exemplos resolvidos. Coloquei aqui 4 exemplos para a gente fazer. E eu vou começar pela essa adição. Já está organizado, viu? Da maneira correta. Então eu vou só somar por fila.
Eu tenho 0 mais 3, 3. 3 mais 9, 12. Como deu 12 unidades, o 2, que é o da direita, fica e sobe 1. Agora eu tenho 7 mais 1 mais 2, 10. 10 tem 2 algarismos, então fica o 0, vai 1. E na última fila, eu tenho 4 com 1 mais 1, vai dar 6. Então, resultado, 6.023. Nesse segundo exemplo, eu coloquei aqui dois números, sendo que o de cima é o menor. Porque tem gente que pergunta se pode mudar, qual é o número que tem que colocar em cima. Não importa, o que importa é que você coloque na ordem da direita para a esquerda, seguindo aqueles critérios que eu já falei. Então, eu tenho aqui, na primeira fila, 5 mais 6, 11. Bota 1, vai 1 para a próxima. 7 mais 1 mais 2, 10. Fica o 0, vai 1. 5 mais 3 mais 1, 9. E na última fila sobrou só o 8. Então eu tenho 8.901. E na subtração também já está organizado, né? É só seguir a ordem das filas. 6 tira 3, dá 3. 0 tira 7, não pode. Pega emprestado, fica 10. 10 tira 7, 3. O 2 emprestou e ficou só 1. E 1 não pode tirar 6, então eu vou ter que pegar emprestado de novo. Vai ficar 11 menos 6. 11 tira 6, 5. O 3 emprestou 1, então sobrou só 2. 2 tira nada, 2. Resultado, 2.533. Na subtração, sim, você tem que deixar sempre o maior primeiro. O maior tem que ser o de cima. Tá bom? E chegando na nossa última continha, está organizada também. Eu tenho 1 tira 4. Na primeira fila, não pode. Pega emprestado. 11 tira 4, 7. O 4 emprestou 1, sobrou 3. 3 tira 6, não pode. Pega emprestado. Fica 13, tira 6, 7. E o 8, como emprestou, vai ficar só 7. 7 tira 3, 4. Finalizando aí a nossa sequência de exemplos. Agora chegou a hora de resolver uns problemas. Problemas de adição e subtração. Nesse primeiro problema que eu trouxe, nós temos que um professor, ao receber seu salário, pagou R$ 450 de aluguel, R$ 235 de energia e lhe sobrou R$ 1.047 para o restante de suas despesas. Quanto esse professor recebeu de salário? Às vezes a pessoa pode até pensar, falou em gastou, pagou, fazer uma continha de menos. Mas o que é que eu sei? Eu sei que se ele gastou R$ 450 é porque ele tinha R$ 450. Então, ele tinha R$ 450. Ele também pagou 235, então ele tinha R$ 235. E esse 1.047 ele ainda tem, que lhe sobrou, que é 1.047. Organizando da maneira que foi explicado, tem o seguinte: 5 mais 7, 12. Boto 2 e leva 1. 4 mais 3, 7. Mais 5, 12. Mais 1, 13. Boto 3 e leva 1. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. E o 1 ficou sozinho, só repete. Então esse professor tinha do salário, né, R$ 1.732. É o problema 2. No problema 2 diz o seguinte: uma empresa faturou R$ 1.430.820 em 2014. E em 2015, o seu faturamento foi de R$ 2.020.460. Em quantos reais aumentou o faturamento dessa empresa no período? Você percebe, ó, que esse primeiro valor é menor que o segundo. Então aqui teve um acréscimo. Quanto foi que aumentou? Então, para mim saber o que que aumentou, o que que falta para completar isso aqui, eu vou fazer uma continha de menos, deixando o maior primeiro e o menor depois. Primeiro o maior em cima e o menor embaixo. Aí você organiza dessa forma. R$
2.020.460 menos 1.430.820. Fazendo a continha de menos, organizando as filas, né? A primeira fila vai dar 0, 6, tira 2, 4. 4 tira 8, não pode. Pega emprestado, vai ficar 14. 14 tira 8, 6. Aqui eu tinha um 0, né? Tenho que pedir emprestado a ele. Só que ele não tem. Então ele pega emprestado 2 e ele empresta 1 para cá. Não é isso? Então ficou quanto? Se eu tinha de 20, ele emprestou 1, ficou 19. Aí agora eu tenho 9 tira 0, 9. 1 tira 3, não pode. Pega emprestado de novo, ao 20, fica 11. 11 tira 3, 8. Aqui emprestou de novo, o 20 emprestou 1, então ele ficou de novo 19. Aí eu tenho 9 tira 4, 5. E 1 tira 1, nada. Então o resultado final é 589.640. Foi o aumento desse faturamento.